Graça e paz, igreja. Espero que todos os irmãos estejam bem. Vamos começar agora mais uma parte do nosso estudo bíblico, agora do livro de João, a partir do capítulo 6. Vamos começar então. Lembrando aos irmãos que é bom sempre fazer uma leitura prévia, né? Faça uma leitura antecipada. Despause o vídeo e agora vamos pontuar algumas coisas importantes em cada capítulo. Lembrando que serão aqui capítulo 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, começamos com o capítulo 6 e aqui a gente começa com uma passagem muito famosa em que Jesus está multiplicando os pães e os 2 peixinhos. Quero remeter aqui com os irmãos a respeito de algo. Se os irmãos pararem para ler esse capítulo por inteiro, especificamente do versículo 1 até o 15, nós temos aqui Jesus multiplicando os 5 pães de cevada e os 2 peixes para quase 5.000 homens que estavam ali presentes no momento que Jesus estava ensinando o povo. Irmãos, o que nós aprendemos aqui é o seguinte: Jesus estava ali presente e ele disse, quando ele viu que a multidão estava se reunindo e estava chegando cada vez mais pessoas, Felipe fez a seguinte pergunta para Jesus: o que a gente vai fazer agora para alimentar toda essa multidão? Sendo que temos uma curiosidade específica aqui, irmãos. No versículo 7 diz assim: Felipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Há um estudo que diz que cerca de 1 moeda de prata era equivalente ao pagamento de 1 dia de trabalho. Ou seja, precisaria de uma quantidade muito grande de dinheiro para pagar, para que cada um comesse um pouquinho. Então, ele estava ali em uma dificuldade. O que a gente aprende aqui, irmãos? Jesus ele vai fazer a multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 peixinhos. Aprendemos aqui que quando a gente não sabe o que fazer, em qualquer situação que seja, Jesus vai estar ali ao seu lado e ele vai estar mostrando para você: calma, porque eu vou fazer, eu vou operar. Então, ali, os discípulos não sabiam como eles iam alimentar toda aquela multidão. Mas Jesus, ele era a solução, e ele sempre foi a solução. Por isso que quero lembrar aqui os irmãos, qualquer coisa que os irmãos estejam aí se perguntando no seu coração, lembre-se de que Jesus está aí, e ele pode operar também na sua vida, assim como ele fez aqui na multiplicação dos pães e dos peixes. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, irmãos, nós temos do versículo 16 ao 21. Nós temos aqui a passagem de Jesus andando em cima d'água. Aqui, o que estava acontecendo? Eu vou trazer aqui um contexto, tá? Os discípulos estavam num barco, eles foram atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Mas eles estavam fazendo tudo isso e Jesus não estava ali com eles naquele momento. O que acontece aqui, irmãos? Acontece que houve uma tempestade. Houve uma tempestade e os discípulos, imagina os discípulos com aquele desespero, porque estavam 12 discípulos num barco, no meio de uma tempestade, tudo acontecendo. E Jesus não estava ali. Mas, de repente, o que eles encontram? Se relata agora no versículo 20. Não, no versículo 19. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo, mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. No meio da nossa caminhada, irmãos, teremos vários desafios. E a tempestade aqui nessa passagem simboliza também os nossos desafios, que são diários. No entanto, quero lembrar aos irmãos que no meio de tanta tempestade, Jesus, ele vai estar ali com cada um de nós. Porque ele vai mostrar também o milagre, porque não é algo normal, é algo sobrenatural. Jesus andando em cima da água, é ele mostrando que ele tem autoridade, tem poder sobre cada problema que surgir nas nossas vidas. Por isso que no meio da sua tempestade, lembra-se daquele que pode fazer todas as coisas e acalma as tempestades. Agora, lá no versículo 25, ainda do capítulo 6, tá, irmãos? No versículo 25 até o versículo 59. Temos aqui um texto muito grande, mas que se trata de algo muito, muito forte e importante para cada um de nós. Aqui Jesus está falando sobre ser o pão da vida.
Ele diz no versículo 35, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá sede. E quem crê em mim nunca mais... Não, eu falei errado, calma aí. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Aqui eu fui fazer um estudo um pouco mais profundo. Por que Jesus trouxe o pão para simbolizar, para falar dele, né? Eu sou o pão da vida. E nós descobrimos que o pão, de forma física, ele foi feito também para nos sustentar, para nos alimentar. O que nós encontramos aqui, irmãos? Tanto o pão como a água é importante para nos sustentar, dar vida, dar nutrição a todo o nosso corpo. A gente encontra aqui Jesus falando que é Ele que é essencial para o nosso sustento. Jesus é essencial para nutrir nossa alma. Ou seja, assim como o pão físico que está nutrindo o nosso corpo, Jesus é o pão espiritual que desceu do céu para nutrir nossa alma. E o mundo, ele pode apresentar aquilo que ele quiser para tentar preencher o vazio que existe na alma de muitas pessoas. Mas lembre-se que Jesus é aquele que trouxe para a gente esse ensinamento, eu sou o pão da vida. Ou seja, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. É Ele que preenche aquilo que o mundo não consegue preencher, aquilo que as coisas do mundo nunca poderão preencher. Cristo está ali para permanecer no nosso coração e para nos lembrar que Ele é o pão da vida. E é Ele quem vai nos sustentar e nutrir a nossa alma. Não é aquilo que o mundo pode oferecer, mas quem Cristo é. Por isso, busque Jesus, busque saber mais de quem é Deus, busque ter um relacionamento firme e verdadeiro com o Espírito Santo, pois ali Ele vai te revelar que Ele veio para salvar a todos. Para terminarmos esse capítulo 6, a gente tem agora capítulo 6, versículos 70 e 71. Diz assim, Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Aqui nós temos a primeira menção no livro de João. Aqui Jesus traz a primeira menção a respeito da traição que Judas iria fazer contra ele, mas isso nós veremos mais para frente. Agora, saindo do capítulo 6, indo para o capítulo 7. O capítulo 7 inteiro tem até 52 versículos, os irmãos podem ler aí na casa de vocês. Agora eu vou fazer aqui um resumo do que acontece no capítulo 7. No capítulo 7 inteiro, nós temos vários contextos, vários versículos em que Jesus está sendo perseguido de alguma forma, onde há rumores de que queriam matar Jesus. Aqui nós temos, por exemplo, no capítulo 7, o versículo 20, que diz assim, a multidão respondeu, você está dominado por um demônio, quem é esse? Quem é que está querendo matá-lo? Aqui Jesus estava sabendo já que as pessoas estavam fazendo alguns planos para matar ele. E nós temos mais versículos falando sobre essa perseguição que eles estavam fazendo para Jesus. Então, por exemplo, no versículo 30, nós temos, então quiseram prender Jesus, mas ninguém fez isso porque a sua hora ainda não tinha chegado. No versículo 32, a gente tem, os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus, e por isso eles e os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem. Então, irmãos, durante todo esse capítulo 7, nós vamos ver passagens desse tipo, em que as pessoas estavam perseguindo Jesus de alguma forma e estavam também tentando prendê-lo para matá-lo e assim por diante. O que nós aprendemos aqui? Que por mais que houvesse perseguição, Jesus ele não retrocedeu. Jesus permaneceu o mesmo e levando a mensagem que ele precisava levar. Além disso, também temos no capítulo 7, algumas pessoas não sabendo como definir Jesus, porque no capítulo 7 de João, versículo 41, nós temos o seguinte, o povo estava dividido, não sabia definir com palavras quem era Jesus. Uns diziam que ele era o Messias, outros diziam que ele era uma ameaça, outros que ele era um profeta, e até outras pessoas
que diziam que ele era um falso profeta. E isso está exatamente nos versículos 40 até o 44, onde o povo não sabia definir Jesus, porque cada um tinha a sua própria opinião. Só que, diante de todas as opiniões, o Senhor ainda é vitorioso. Por isso que ele continua o seu chamado aqui na terra. Capítulo 8, agora nós temos do versículo 1 até o versículo 11. Temos uma passagem muito conhecida em que Jesus está perdoando uma mulher que foi apanhada em adultério. Irmãos, aqui nós temos 3 pontos que eu quero trazer aqui para os irmãos, que eu percebi lendo essa passagem. Jesus, ele veio ao mundo não exatamente para condenar as pessoas. Ele veio para nos mostrar o caminho certo em que nós devemos seguir. Ou seja, ele também veio, claro, para nos livrar do pecado, nos tirar da morte eterna, para nos levar para a luz. Agora, essa passagem em específico nos mostrou 3 pontos. Primeiro, quando Jesus está naquele momento em que as pessoas estavam falando, olha, essa mulher, ela foi pegar adultério, de acordo com a lei de Moisés, nós devemos apedrejá-la. O que você diz quanto a isso? Jesus, com toda a sua sabedoria, ele responde o seguinte: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra a nesta mulher. Bom, primeiro ponto aqui que nós temos é que Jesus está ali demonstrando o amor que ele sente pelas pessoas. Até que chega um ponto em que um por um vai indo embora e ninguém joga uma pedra naquela mulher. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? E a mulher responde: ninguém, Senhor. Então, no versículo 11, Jesus diz: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Segundo ponto, aqui Jesus mostrando o valor do arrependimento. Vá e não peques mais. Ou seja, não volte para o mesmo erro em que você estava. Terceiro ponto é que Jesus está nos ensinando o caminho certo. Quando ele diz para a mulher, vá e não peques mais, está instruindo ela no caminho que ela deve andar. Pois saiba, então, que o Senhor ele está aqui porque Ele ama a sua vida, porque Ele quer saber, porque Ele quer se aprofundar mais com você, no relacionamento que Ele tem com você. E se lembre do valor do arrependimento, também, que é muito importante. Bom, finalizando o capítulo 8, a gente tem agora do versículo 31 ao 35, que diz assim, do 31 ao 35. Então Jesus disse, para os que creem nele, né? Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aqui Jesus está usando aquilo que nós chamamos de artigo definido. Ou seja, ele está usando a palavra a verdade, não uma verdade. Quando ele diz, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, é apenas uma verdade. Aqui ele está falando do próprio Cristo, dele mesmo, trazendo então ao nosso conhecimento que quem vive pecando ainda é escravo do pecado de alguma forma. Mas quando conhecermos a Cristo, seremos libertos, porque Ele é a própria verdade. Agora, irmãos, finalizando, indo para o finalzinho já do nosso estudo, temos no capítulo 9. O capítulo 9 inteiro, na verdade, vai falar de uma história muito interessante. Vai contar a história aqui de um menino cego de nascença. O que aconteceu é que ninguém poderia curar aquele menino. Nasceu assim e vivia assim. No entanto, a história dele mudou quando Jesus chegou até ele e o curou. Quando Jesus curou esse menino, claro que houve muita confusão, porque Jesus havia curado ele num sábado. Então, os líderes, os fariseus, eles ficaram com raiva disso, foram até o menino e até expulsaram o menino de ir até a sinagoga. Então, chegou a esse nível, mas o menino ele não negou que foi Jesus quem o curou. Agora, o que eu quero falar aqui com os irmãos em específico, está no versículo 35. Então, João 9, 35. Aqui na minha Bíblia, está escrito assim, a cegueira espiritual. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga, que era o homem cego, né?
que depois que Jesus curou, ele começou a ver. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Aqui, irmãos, Jesus curou aquele homem de forma física, mas também da forma espiritual. Isso nos leva a entender que, se você ainda não conhece o Senhor Jesus, saiba que Ele também quer que você o veja como aquele menino reconheceu Jesus, depois que ele foi curado fisicamente e também espiritualmente. Amém? Então o Senhor também quer abrir os seus olhos para que você enxergue o Filho de Deus. Amém. Temos também agora no capítulo 10, finalizando todo esse estudo, do capítulo 6 ao 10. Aqui nós temos uma passagem muito famosa, muito conhecida e também muito querida por cada um de nós, que se passa do versículo 1 até o versículo 21. É o famoso texto que diz: Jesus, o pastor verdadeiro. Irmãos, aqui Jesus começa dizendo que ele é o bom pastor, né? Eu quero trazer aqui para os irmãos uma breve explicação do que era ser um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas. O pastor de ovelhas, ele ajuntava as ovelhas para que elas não saíssem do rebanho. O pastor de ovelhas, ele também se preocupava com as ovelhas. Se uma se perdeu, ele ia atrás daquela ovelha que tinha se perdido. O pastor de ovelhas, ele também guia as ovelhas. E ao falar, as ovelhas reconheciam a voz do pastor e logo se endireitavam no caminho. O pastor de ovelhas, ele dá a vida pelas próprias ovelhas. Aqui Jesus está lembrando a gente: eu sou um bom pastor. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 14. João 10, 14, diz assim: Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele veio ao mundo para nos lembrar que todo pecado foi perdoado. E que ele veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna. Irmãos, esse foi o estudo bíblico de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido. Espero que essa mensagem tenha atingido o seu coração e também possa dar frutos na sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal da igreja para que você possa participar e assistir os próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.